pessoal, beleza? Terceira dica, última dica para vocês que vão fazer o concurso da Anvisa 2016. Excelente concurso, uma excelente oportunidade. E nós aqui do Estúdio Aulas estamos imbuídos desse propósito de te ajudar a passar nesse concurso para que em 2017 você não sofra com a crise que vem anunciando aí fortes tempestades para 2017 que vão diminuir muito as oportunidades de concursos no Brasil. Então, excelente oportunidade, Anvisa 2016, beleza? Última dica, tratando sobre a Lei 10.871, a lei que estrutura as carreiras das agências reguladoras no Brasil. Lei 10.871 estrutura as carreiras das agências reguladoras no Brasil. Perceba, galera, esse é um tema que cai muito em prova, um tema que cai demais e confunde muito a cabeça das pessoas. Nos últimos concursos de agências reguladoras, essa lei caiu demais, tá? Então, cito o exemplo do próprio concurso da Anvisa 2013. Essa lei caiu demais. E muita gente errou porque não conseguia compreender a estrutura dessa carreira. Então, eu trouxe para você uma dica hoje que vai possivelmente abarcar uma ou duas questões da sua prova, tá? É o conceito de progressão funcional e o conceito de promoção funcional. Antes de compreender o conceito de cada instituto que diz respeito ao desenvolvimento do servidor na carreira, eu preciso lembrar de alguns outros conceitos que vão subsidiar a estrutura de desenvolvimento do servidor na carreira. Aqui comigo, no slide. Primeiro, eu preciso definir o que seja cargo. Tá? Então, repetindo, para compreender o processo de desenvolvimento do servidor, eu preciso compreender alguns outros conceitos. Tá? Primeiro, o conceito de cargo. Cargo, segundo a Lei 10.871, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da administração que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Galera, aqui comigo. O que é cargo? Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público. Então, você ocupa o cargo de técnico em regulação, cargo de técnico administrativo, cargo de especialista em regulação, enfim, o cargo de vocês será técnico administrativo. Esse cargo foi criado por lei, tem denominação própria, tem atribuições próprias, entenderam? Então, isso é cargo, tá? Eu trouxe aqui um esquema que vai ajudar na compreensão. Perceba aqui no slide. Olha só, cargo, eu tenho, por exemplo, técnico em regulação, pode ser também um técnico administrativo, tá? Então, técnico em regulação e técnico administrativo são cargos diferentes, tá? Por mais que seja cargo de nível médio, eu tenho dois cargos diferentes, ou seja, cada cargo tem suas atribuições e denominação próprios, tá? Então, dentro dessa estrutura, cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, beleza? Próximo conceito. Conceito de carreira. Então, carreira é o conjunto de classes de cargos de mesma profissão, natureza do trabalho ou atividade, escalonada segundo a responsabilidade e a complexidade inerente às suas atribuições. Não entendeu nada, né, pessoal? Vamos aqui para o quadro. Olha só. Carreira, galera, é o conjunto de cargos, tá, de mesma classe. Tá? Perceba, carreira de técnico administrativo. Só que a carreira envolve servidores que estão no começo da carreira, no primeiro nível, no último nível. Ou seja, por mais que o servidor esteja no começo da carreira, ou outro servidor mais experiente esteja no final da carreira, lá nos últimos padrões, nos últimos níveis, eles pertencem à mesma carreira, carreira de técnico administrativo. Compreenderam? Então, carreira é o conjunto de classes de cargos de mesmo
de mesmas atribuições e responsabilidade. Então, por mais que o servidor esteja no começo, ou no meio, ou no final da carreira, ele pertence a uma mesma carreira. Vamos que vamos, pessoal. Isso vai ficar fácil daqui a pouco, quando eu for demonstrar para vocês o desenvolvimento do servidor, tá? Fica tranquilo. E por fim, na verdade, ainda não. Nós teremos mais dois conceitos, e o primeiro deles é classe. Classe é a divisão básica da carreira, integrada por cargos de idêntica denominação, atribuição, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e experiência para desempenho das atribuições. Mostrando no quadro fica muito fácil, galera. Perceba, ele tem um cargo, tá? O cargo técnico em regulação. A carreira é isso tudo aqui, tá? A carreira é todo esse quadro. Cargo técnico em regulação ou técnico administrativo. Classe. A classe, repetindo aqui o conceito, tá? É a divisão básica da carreira. Então perceba, eu tenho 3 classes, por exemplo. Classe A, classe B e classe especial. Então, o servidor, ao longo da sua vida funcional, vai progredindo ou sendo promovido. E aí ele vai mudando de classe. Então ele começa na classe A. Com 5 anos ele muda para a classe B. Com mais 5 anos ele muda para a classe especial. Então, cada cargo tem classes diferentes. Classes dizem respeito ao processo de desenvolvimento do servidor na carreira. Então, o servidor vai crescendo na carreira e vai mudando de classe. Compreendem? Então, classe A, classe B, classe especial. É um processo de crescimento na carreira. Então, classe diz respeito a esse crescimento do servidor na carreira. Beleza? E, por fim, conceito de padrão. Simples. Padrão é a posição do servidor na escala de vencimentos da carreira. De novo no quadro, para facilitar. Galera, o padrão é isso aqui. Padrão da carreira diz respeito à posição do servidor na escala de vencimento da carreira. Então vamos que vamos. Olha, servidor ingressa na Anvisa, por exemplo, você, o técnico administrativo, né? Sei lá, em fevereiro de 2017, vai tomar posse no cargo e vai ingressar na classe A, padrão 1. Primeiro padrão da classe. Então vai começar no primeiro padrão da classe. Suponha que no primeiro ano você é avaliado e após um ano de efetivo exercício você pode se desenvolver. Então você vai mudar de padrão. Você vai sair do padrão 1 para o padrão 2. No terceiro ano você vai, ou no segundo ano, você vai do padrão 2 para o padrão 3. E assim sucessivamente. Você vai evoluindo de padrões. Conforme você evolui de padrão, a sua remuneração muda. Você ganha um pouco mais. Você tem um acréscimo remuneratório lá no seu contra-cheque. A cada padrão você tem um aumento, tá? Então, padrão é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira, tá certo? Então, beleza. Compreendida essa estrutura, nós vamos conceituar progressão e promoção funcionais, beleza? Vamos lá. Progressão funcional. Simples demais isso aqui, pessoal. Tranquilo. Promoção é a evolução do servidor de um padrão inferior para outro superior da mesma carreira. Eu acabei de falar isso, galera. Olha só. Quando eu mudo de padrão, tá? Do padrão 1 para o padrão 2, eu tenho uma progressão. Quando eu mudo do padrão 2 para o padrão 3, eu tenho uma progressão. E assim sucessivamente. Perceba, eu estou dentro da mesma classe. Então, cada classe tem, por exemplo, aqui no exemplo, tenho 4 padrões. Enquanto eu mudar de padrões dentro da mesma classe, eu tenho progressão funcional. Agora, quando eu mudo, tá? Quando eu mudo de um padrão de uma classe inferior, tá? Do último padrão de uma classe inferior para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, eu tenho promoção funcional. Então, relembrando,
Progressão é quando eu mudo de padrão dentro da mesma classe. Eu mudei do padrão 1 para o padrão 2 da classe A. Agora, quando eu mudar do último padrão da classe A, que é o quadro, para o primeiro padrão da classe B, eu tenho promoção funcional. Então, qual a diferença básica entre progressão funcional e promoção funcional? Simples. É que na promoção eu tenho a mudança de classe. Eu mudo do padrão, do último padrão de uma classe, para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. E na progressão funcional eu mudo de padrão dentro da mesma classe. Isso cai demais, galera. Não esqueça de estudar isso, de aprender. Lembra dos conceitos de cargo, de carreira, de padrão, enfim. E lembra dos conceitos de progressão e promoção funcional. Por hoje é só, forte abraço e até a próxima, galera!